Boa tarde a todos, o meu nome é Antônio Cirnantes Ribeiro de Souza, eu sou aluno do curso de licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará e este vídeo faz parte da nossa grade curricular, que é a simulação de como se proceder em uma aula. O tema escolhido para apresentação nesta videoaula é a circunferência. Vamos falar agora um pouco sobre a história e a utilização da circunferência. Quando falamos de circunferência, a primeira imagem que nos vem à cabeça é a roda, uma das maiores invenções da humanidade, criada provavelmente em 3.500 anos antes de Cristo. Ao longo da história, a roda vem sendo aperfeiçoada para a utilização nos mais diversos tipos de transporte, dos diversos modelos de rodas, desde a roda que era feita em pedra, depois em madeira, depois em ferro, até chegar à roda que nós utilizamos hoje nos diversos meios de transporte. A circunferência ela é utilizada em quase todas as áreas do conhecimento humano, desde invenções antigas da humanidade, como a catapulta, até invenções modernas, utilizadas nos dias de hoje. Exemplo do sistema de posicionamento global, GPS. É bastante utilizado nas engenharias, matemática, física, química, biologia, arquitetura, astronomia, artes, indústrias e nas residências das pessoas. Se você olhar na sua casa, ao seu redor, você vai ver vários objetos em formato de circunferência. Os pratos onde você se alimenta, os copos em que você bebe água. Se você for em um bar, por exemplo, a cerveja que vai se beber vem em uma lata no formato de circunferência. Definição. Em geometria, uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos em um plano que equidistam de um ponto fixo. O ponto fixo é o centro e a equidistância o raio da circunferência. Se você observar, todos os pontos dessas circunferências eles apresentam a mesma distância do centro. E essa distância que eles apresentam, essa mesma distância, essa equidistância que eles apresentam do centro, se chama raio. Uma coisa que vale lembrar é a diferença entre circunferência e círculo. O círculo é toda essa área interna da circunferência, enquanto que a circunferência é apenas essa curva formada pelos pontos que a compõem, né? Que apresentam a mesma distância de um centro. Os elementos da circunferência. O centro é o ponto que fica equidistante de todos os pontos que formam a circunferência, ou seja, fica localizado no centro da circunferência. Aqui nós temos o centro e aqui todos os pontos que ficam à mesma distância do centro que formam a circunferência. Esses pontos e o centro estão no mesmo plano cartesiano, né? O raio da circunferência. O raio é o segmento que liga o centro da circunferência a qualquer ponto localizado na extremidade do mesmo. É a equidistância entre o centro da circunferência e os pontos que a formam. A circunferência, o raio, que está à mesma distância de todos os pontos que formam a circunferência. Nós temos também na circunferência o diâmetro. O diâmetro de uma circunferência é um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência, dividindo-a em duas metades iguais. O diâmetro equivale a 2 vezes o raio, corda que passa pelo centro da circunferência e divide esta em duas partes iguais. Nós temos também outro elemento da circunferência que é denominado de corda, mas a corda ela não passa pelo centro da circunferência. Ela pode estar localizada em qualquer outra parte, ligando dois pontos da circunferência. Se ela passar pelo centro da circunferência, aí vai ser o diâmetro. Nós temos também na circunferência o arco, essa parte compreendida entre dois pontos da circunferência, que nós temos ilustrados o ponto B e o ponto C,
E essa distância da curva formada entre o ponto B e o ponto C é o que se denomina de arco em uma circunferência. E na circunferência também nós temos o ângulo, que é formado a distância entre esses dois segmentos de reta que formam o arco. Esse ângulo, quando medido em radianos, equivale ao tamanho do arco. Se o ângulo em radianos medir π, por exemplo, o arco também vai medir π. Na circunferência existe uma relação entre o comprimento e o diâmetro da mesma, que é denominada de π. Essa relação independe do tamanho da circunferência. Pode ser uma circunferência grande, pequena, média. Essa relação vai ser sempre igual a 3,14. Se nós dividirmos o comprimento da circunferência, que é todo esse perímetro que forma a circunferência, pelo diâmetro, que é essa corda que passa pelo centro da circunferência, nós vamos obter um número 3,14, e esse número é o que se denomina de π, é um número universal. Π é muito utilizado nos Estados Unidos, ele tem até uma data de aniversário. Como nos Estados Unidos se escreve primeiro o dia e depois o mês, lá se diz que no dia 14 de março é o aniversário do número π, e também há até comemoração por essa data. Através dessa relação do π também nós podemos estabelecer outras formas, né? Que o π vai ser igual ao comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio, uma vez que o diâmetro é 2 vezes o raio. O π vai ser igual ao comprimento dividido por 2 vezes o raio. E o comprimento, por sua vez, vai ser 2 vezes π vezes o raio. Essa relação ela é igual em todas as circunferências. Não tem distinção entre circunferências. Se você pegar uma moeda cá em volta da sua borda, um barbante, e passar outro barbante pelo centro e dividir o barbante da borda, que é o comprimento, pelo barbante do centro, você vai obter o número π, que é de aproximadamente 3,14. Um exemplo: calcule o comprimento da circunferência de raio 5. Aqui nós temos uma circunferência, foi desenhada no GeoGebra. O raio dela é 5, como nós podemos observar. Em todas as posições aqui o raio é 5, e ele está pedindo para a gente calcular o comprimento dessa circunferência de raio 5. A fórmula para se calcular o comprimento de qualquer circunferência é 2π vezes o raio. Como π por convenção se estabelece 3,14, nós temos que o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 5, que no caso o comprimento dessa circunferência vai ser 31,40. Eu não estabeleci aqui a medida, a unidade de medida, mas aqui pode ser metro, centímetro, decímetro. O importante é a fórmula. O comprimento de qualquer circunferência vai ser 2π vezes o raio. Outra coisa que nós podemos ter na circunferência é o tamanho da superfície, ou seja, a área da circunferência, que é toda essa área que está compreendida internamente na circunferência. Essa área ela é dada pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Neste caso aqui, nós fizemos essa circunferência com raio 2, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso nós teremos a área vai ser a 3,14, que é o π, vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado. No caso vai ficar 3,14 vezes 4, que vai dar 12,56. A área, no caso aqui, vai ser em centímetros quadrados ou em metros quadrados, porque é uma unidade de área. Vamos fazer aqui falar um pouco sobre as utilidades da circunferência nos dias atuais. Nos dias atuais, a circunferência ela é bastante utilizada. O GPS, o Sistema de Posicionamento Global, ele utiliza a circunferência para dizer aonde é que nós podemos estar localizados. O GPS
Se você estiver aqui no ponto E, saber onde você está localizado, se você estabelecer uma distância até o ponto A, isso não será suficiente para dizer a sua localização, porque você vai poder estar em qualquer ponto dessa circunferência, essa mesma distância. O GPS ele estabelece então uma segunda distância até o ponto, faz uma outra circunferência até o ponto C. Não sendo suficiente, ele ainda estabelece uma terceira distância até o ponto F, fazendo uma interseção entre as três circunferências e assim dando a localização quase que precisa da sua localização. O GPS foi criado pelos Estados Unidos em 1978 e começou a operar em 1989, quando foi liberado para os civis, mas nessa época ele foi liberado com uma precisão prejudicada, de uma diferença de até 100 metros de localização. Porém, em 1990, quando os Estados Unidos entraram na Guerra do Golfo, o exército dos americanos não dispunha de equipamentos receptores suficientes para atender toda a demanda do exército. Então, eles compraram todos os receptores de sinais de GPS existentes nas lojas civis e foram obrigados a abrir o sinal, liberar o sinal melhorado para toda a população. De certa forma, foi até um castigo para os americanos, porque inicialmente eles não fizeram essa liberação. O sistema ele é composto por 24 satélites que orbitam em volta da Terra e que fazem a recepção e a transmissão dos sinais para dar a localização precisa de onde se pode estar. O GPS hoje ele é bastante utilizado em veículos, quando se vai viajar de um local para o outro, para fazer a rota, para você estabelecer um caminho mais curto para chegar a determinados locais. E esse sistema utiliza a circunferência como meio para fazer essa localização com mais precisão. Então, assim, se nós observarmos, a circunferência ela vai estar em todas as partes da nossa vida, né? E como forma de prática, eu vou deixar 2 exercícios para que se possa resolver, 2 exercícios bastante simples, né? Só para praticar mesmo. Referente à questão da relação que existe entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Nós podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Essa relação é obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro, obtendo-se o valor de π. Encontre o comprimento da circunferência de uma moeda de R$1, sabendo que esta possui 27 milímetros de diâmetro. Adote π como 3,14, né? Que esse é o valor que se convenciona π. O próximo exercício faz referência à área da circunferência, né? Também considerando as informações do exercício anterior, se pede para calcular a área da moeda, né? Considerando também que π equivale a 3,14. Nós sabemos que a área de uma circunferência vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Eu acredito que esse vídeo já se alonga bastante, né? Deixo como desafio para que vocês possam solucionar essas 2 questões do exercício. Qualquer coisa, o meu e-mail está também neste vídeo. cirnandes.souza@aluno.es.br. Qualquer dúvida podem entrar em contato, que eu estarei à disposição para esclarecer. E deixo aqui o meu boa tarde e os meus agradecimentos por essa oportunidade.